Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, estávamos falando sobre a classificação dos óxidos e refletindo sobre a classificação segundo a acidez. Temos óxidos ácidos, básicos, anfóteros ou anfotéricos. Aqui eu usei a palavra inerte, eu coloquei indiferente ou neutro, mas eu vou cortar essa palavra aqui porque dá a impressão que o óxido inerte ele é não reativo. Então esquece essa palavra inerte, vamos colocar óxido neutro, tudo bem? Muito bem, já falamos desses dois aqui, né? Óxidos ácidos básicos, e aí a gente viu que os óxidos ácidos eles tinham como principal característica o elemento que está do lado do oxigênio, ele geralmente é um não metal, tá? Com algumas exceções. Às vezes você tem um metal bastante oxigenado, um metal de transição bastante oxigenado, que pode também ter um comportamento ácido. Mas de modo geral, em 90 e tantos por cento, você vai ter um não metal aqui do lado. Nos óxidos básicos, a gente já viu um pouquinho sobre eles também, né? Óxidos ácidos são aqueles que, quando reagem com água, formam ácido ou têm a capacidade de neutralizar uma base. Óxidos básicos são aqueles que, quando eu jogo em água, formam uma base, ou, quando eu jogo em ácido, neutralizam esse ácido formando um sal. E aí, do mesmo modo que nos óxidos ácidos a gente percebe uma característica muito particular, que é, de modo geral, esse elemento que vem junto do oxigênio é um não metal. Nos óxidos básicos a gente percebe isso também. O elemento que vem junto do oxigênio, eles são, de modo geral, metais. Tá? Então o que a gente percebe? Aqueles óxidos que têm comportamento básico, de modo geral, tem um metal ligado ao oxigênio. E aqueles óxidos, de modo geral, que têm um comportamento ácido, são óxidos onde o oxigênio está conectado a um não metal. Certo? Muito bem. Vamos lá para os anfóteros agora, né? Opa, tá difícil de botar a tampinha aqui. Vamos lá então agora para os anfóteros. Óxidos anfóteros ou anfotéricos. Vamos lá. O que acontece, né? Gente, os óxidos anfóteros ou os anfotéricos, normalmente eles estão, eu vou botar uma figurinha aqui, é por isso que eu não acho que você precisa ficar decorando essas coisas, mas é bom ter uma ideia. Olha, os óxidos, quando a gente olha para a tabela periódica, os óxidos onde o oxigênio está conectado com esses elementos não metais, né, com exceção do flúor, que ele pintou aqui e não deveria ter pintado, mas esses óxidos conectados a esses elementos, eles têm um comportamento ácido. Os óxidos conectados aos metais da tabela periódica, de modo geral, eles têm um comportamento básico. Já aqueles elementos químicos que estão na interface entre os metais e os não metais, perceba que aquele fez um recorte na tabela periódica, né? Ele tirou lá as familhinhas 3, 4, 5, 6 até a 12 e juntou a familhinha 1 e 2 e a familhinha 13 até a 17, juntou tudo, né? Pegou lá o início da tabela periódica e juntou com esse daqui, porque esses daqui são os metais clássicos, né? Por isso que ele fez isso. Mas, de modo geral, o que acontece? Os óxidos metálicos têm um comportamento básico, os óxidos não metálicos têm um comportamento ácido, e essa zona de fronteira entre os metais e os não metais normalmente tem um comportamento anfotérico ou anfótero. Ou seja, esses óxidos, o oxigênio conectado a esses elementos químicos vão ter
um comportamento ora básico ou ora ácido. Depende de com quem eu coloco ele para interagir. Perceba? Então, vou pegar aqui um exemplo, né? Vamos pegar o zinco. Tá? E aí, eu posso pegar o zinco, eu posso pegar o alumínio. Existem vários exemplos. Vamos pegar o zinco aqui, ó. O zinco, o óxido de zinco. Esse é um elemento que é um metal e que, portanto, você poderia dizer assim, professor, ele tem um comportamento básico, né? Não, ele tem um comportamento anfótero ou anfotérico. Quando eu jogo ele em HCl, ele vai formar o cloreto de zinco e água. Tá aqui a reação. Certo? Esse óxido, quando eu jogo ele com um ácido clorídrico, ele vai formar um sal e água. Ele tem um comportamento, nesse caso aqui, ele tem um comportamento básico. Por que básico? Porque ele foi capaz de neutralizar um ácido, formando sal e água. Por outro lado, se eu pegar esse mesmo óxido de zinco e botar para reagir com NaOH, que é uma base, ele é capaz de neutralizar essa base, formando Na2ZnO2 mais água. Esse camarada aqui é um sal chamado zincato de sódio. Certo? Ó, é um sal e água. Perceba que essa reação não é nada trivial, né? Por isso que eu não quero que você decore isso, não precisa saber isso. O fato é que existem óxidos anfóteros ou anfotéricos. São óxidos que têm a propriedade de neutralizar um ácido e que têm a propriedade de neutralizar uma base. E normalmente eles estão na zona de fronteira entre os metais de um lado e os não metais de outro. Tá? Essa turma que estão na zona de fronteira, eu preciso decorar quais são? Não, você consulta. Tá? É para isso que serve a consulta. Existem conhecimentos que são inúteis, né? De você decorar. Por isso que o tio fala para você, ó, isso aqui tem que decorar. Você tem que saber que isso aqui é um ácido clorídrico, pelo amor de Deus, né? Você tem que saber que isso aqui é cloreto de zinco, pelo amor de Deus. Você tem que saber que isso aqui é água, pelo amor de Deus, né? Mas tem coisa que não precisa decorar, não existe utilidade prática para você decorar. Você tem que ter uma noção que existem óxidos de comportamento ácido básico e anfótero, comportamento anfotérico ou anfótero, que ele pode, dependendo de com quem ele interage, ele pode se comportar feito base, ou dependendo de com quem ele interage, ele pode se comportar feito ácido, né? Mas não precisa decorar essas reações, nada disso, ok? Vou dar um outro exemplo aqui, o alumínio. O óxido de alumínio também tem essa mesma propriedade. Olha lá, vou mudar a corzinha. Tá aqui, ó. Lá, Al2O3. Ele também é um óxido anfotérico. Por quê? Porque quando eu jogo ele em ácido sulfúrico, ele vai formar um salzinho aqui, ó, que é o sulfato de alumínio. E água. Deixa eu balancear aqui bonitinho. E aí, beleza. Aí, ó. Quando eu pego o óxido de alumínio e boto para reagir com ácido sulfúrico, ele, na proporção de 1 mol para 3, ele vai formar o sulfato de alumínio e 3 mols de água. Tá? Aqui, nesse caso, ele está se comportando feito base. Esse óxido ele tem um comportamento básico porque ele está conseguindo ele está sendo capaz de neutralizar um ácido formando um sal e água. Agora, esse mesmo óxido, se eu botar ele para reagir, com 2 mols de NaOH, e aí em meio aquoso, tá? Por isso que eu falo que essas reações não são tão triviais. Eu posso formar o que? Um hidroxissal, que é esse aqui, ó, 2NaAlOH4, fechou parênteses. Certo?
Então, quando eu pego esse sal aqui, jogo ele com essa base, eu formo esse sal, que é um sal mais complexo aqui, né? Que é um hidroxissal e tudo mais. Esse camarada aqui, nesse caso, ele está tendo um comportamento de ácido, ó. Por que comportamento de ácido? Porque quando eu jogo ele em contato com a soda em meio aquoso, eu formo esse sal, essa estruturinha aqui, que é um sal. Tá claro isso, gente? É um sal mais complexo, né? Tem uma estrutura mais complexa aqui, não é um sal comum. Tá bom? Todo mundo conseguiu entender? Então, perceba que essas coisas você não precisa decorar, que vai formar isso aqui, nada disso. É só para você ter uma noção que, de modo geral, os óxidos combinados com os elementos à direita da tabela periódica possuem comportamento ácido. Os elementos situados à esquerda da tabela periódica combinados com oxigênio, formando óxidos metálicos, têm um comportamento, de modo geral, alcalino ou básico. A turminha do meio vai ter o comportamento anfotérico ou anfótero, né? Porque essa turma do meio, essa turma do meio podem ter propriedades intermediárias entre os não metais e os metais, certo? Então, eles podem ter, como óxidos, propriedades intermediárias. Quer dizer, ele pode ter um comportamento tanto ácido quanto básico. Tá claro isso, gente? Então tá bom, espero que vocês tenham entendido. Que não precisa decorar isso aqui, mas precisa saber onde consultar. E ter uma noção que existem comportamentos diferentes. Certo? Por último, gente, nós temos os óxidos, que eu não vou dizer que são inertes não, porque está inadequada a palavra inerte. Mas nós temos os óxidos indiferentes ou neutros. Esses óxidos, eles são ditos indiferentes ou neutros porque eles não reagem com água, nem com ácido, nem com base, né? Então eles são muito poucos. Eu me lembro de 3 aqui agora, que são o monóxido de carbono, o N2O e o NO. Estou lembrado desses 3 aqui agora. De modo geral, eles são muito poucos, tá? Existem muito poucos óxidos que são neutros, que têm um comportamento neutro, ou seja, eles não vão reagir nem com água, nem com ácido, nem com base. Certo? Muito bem. O que mais? Como é que a gente pode classificar ainda os óxidos? Vamos lá. Vamos voltar para a nossa folhinha aqui. Ai, caramba, deixa eu pegar a nossa folhinha. Tá uma bagunça aqui a nossa folha. Lá. Deixa eu pegar a nossa folha inicial aqui. Estamos falando sobre a classificação dos óxidos, certo? Podemos classificar os óxidos agora. Ai, vamos lá. Que bagunça, que bagunça. Então nós classificamos os óxidos quanto o tipo de ligação, e aí a gente pode dizer que eles são moleculares ou iônicos. Classificamos os óxidos quanto a acidez, e aí ele pode ser classificado como ácido, básico, anfótero ou indiferente. Vamos para um terceiro critério agora para classificação, que é quanto ao elemento ligado ao oxigênio, certo? Esse elemento ligado, esse elemento que eu vou chamar de elemento X, ele pode ser um metal ou um não metal, né? Então, nesse sentido, eu posso dizer que eu tenho 2 tipos, de modo geral, né? 2 tipos de óxidos. Os óxidos metálicos e os óxidos
não metálicos. E os óxidos metálicos, de modo geral, têm comportamento alcalino. Os óxidos não metálicos, de modo geral, têm comportamento ácido. Certo? Bom, classificamos segundo o terceiro item, né? O terceiro critério, que é quanto ao tipo de elemento ligado ao oxigênio. Muito bem, vamos agora para o último critério de classificação dos óxidos, que é quanto à estrutura. Nós temos, de modo geral, os óxidos que eu vou chamar de óxidos comuns. Nós temos os óxidos, um tipo bem específico de óxido que a gente chama de peróxido. E nós temos os tais óxidos duplos, que são muito incomuns e dão um nó na cabeça da gente, porque eles meio que burlam, eles se comportam feito misturas, tá? Daqui a pouco a gente fala um pouquinho sobre eles, tá? Então, mas vamos falar um pouquinho sobre os óxidos comuns, que o tio tá chamando de comum, né? Vamos lá. Que bagunça que está aqui, hein? Nas minhas folhinhas. Gente, um óxido, o que é um óxido comum? Vou dar um exemplo aqui para você. E aí eu vou trabalhar predominantemente com exemplos de óxidos metálicos, tá? Mas um óxido comum é aquele onde eu tenho somente um oxigênio e de modo geral o oxigênio ele tem 6 elétrons na última camada, ele quer ganhar mais 2 elétrons para ficar com 8, né? Então ele é capaz de fazer 2 ligações químicas. Todo átomo de oxigênio, numa situação comum, ele é capaz de fazer 2 ligações químicas. Então ele tem 2 garfinhos aqui, ó, né? Ele tem 2 dentinhos aqui para fincar uma estruturinha, para fazer ligação química. Muito bem, quando a gente pensa esse camarada se conectando, por exemplo, com sódio, né? Ó, o sódio ele é mais 1. O oxigênio ele é menos 2. O que significa essa estrutura menos 2? Significa que o oxigênio ele é capaz de fazer 2 ligações químicas negativamente, ou seja, recebendo elétrons. O que é esse mais 1? Significa que o sódio é capaz de fazer uma ligação química positivamente, ou seja, doando elétrons. Então, quando eu penso na ligação desse camarada com esse, né, ó, cada átomo de sódio é capaz de fazer uma ligaçãozinha química com o oxigênio. Então a estrutura formada vai ser o Na2O. Para cada oxigênio eu vou ter 2 sódios se conectando quimicamente por meio de uma ligação iônica, né? A gente disse que o sódio ele doa o eletronzinho dele para o oxigênio aqui e doa o outro eletronzinho dele para o oxigênio aqui, em ligações iônicas. Então são 2 sódios para cada átomo de oxigênio. Então, isso aqui é um típico óxido comum. Por que eu digo que ele é comum? Porque só tem um oxigênio querendo fazer 2 ligações. Certo? Muito bem, quando eu penso nesse mesmo oxigênio que é menos 2, se conectando com o cálcio, que é mais 2, a gente faz que esse escorrega para cá, esse escorrega para cá, fica Ca2O2, aí eu simplifico aqui com esse, fica CaO, né? Mas na verdade, a gente faz isso aqui tudo para simplificar, mas na verdade é assim. Vamos representar o oxigênio menos 2. O que é o oxigênio menos 2? É o oxigênio capaz de fazer 2 ligações químicas negativamente, ou seja, recebendo elétrons. Então nessa ligação química o oxigênio vai receber o eletronzinho de alguém e nessa ligação química também. Muito bem, o que é o cálcio mais 2? É o elemento químico cálcio querendo fazer 2 ligações químicas positivamente, ou seja, doando elétrons. O cálcio quer doar elétron aqui, quer doar elétron aqui. Quando juntar fome com a vontade de comer, né? Esse camarada é capaz de fazer 2 ligações. E esse camarada também 2 ligações, ó, ele vem e conecta, né?
Ó, a ligação ocorre aqui e aqui. E a proporção entre os átomos é de 1 para 1. Um oxigênio para um cálcio. Por isso CaO. Certo? Não é que escorrega para cá, escorrega para lá, não. Isso aqui tem um significado químico, isso aqui também. É o número de ligações que eles fazem. Se esse faz duas ligações e esse faz duas ligações, eles vão se ligar na proporção de um átomo para um átomo. Por isso que fica CaO. Tá? Muito bem. Então, de modo geral, os óxidos que eu estou chamando de óxidos comuns, eu vou ter como estrutura básica um átomo de oxigênio querendo fazer duas ligações químicas com qualquer outra coisa que apareça na frente dele. Essa é a estrutura de um óxido comum. Então aqui eu dei dois exemplos, o óxido de sódio e o óxido de cálcio. Esses dois óxidos aqui eu chamo de óxidos comuns. Muito bem, agora tem um tipo de estrutura que também é um óxido, que eu chamo de peróxido. Por que eu chamo ele de peróxido? Porque o per dá a ideia de mais, né? É um prefixo que dá a ideia de mais. Então, como é que a estrutura básica de um peróxido, ela não é assim, ó, um átomo de oxigênio querendo fazer duas ligações. Nos peróxidos eu tenho dois átomos de oxigênio, cada um faz duas ligações, né? Então esse átomo de oxigênio ele quer fazer uma ligação, esse átomo de oxigênio também quer fazer uma ligação, duas, né? Esse átomo de oxigênio quer fazer duas e esse átomo de oxigênio quer fazer duas, né? Só que, ó, então esse átomo quer fazer duas ligações e esse átomo quer fazer duas ligações. Uma delas eles fazem entre eles. Então, esses dois átomos de oxigênio, eles querem, no final das contas, fazer duas ligações também. Mas uma delas, ó, eles fazem entre eles. Né? Então, essa é a estrutura básica de um peróxido. Tudo bem? Essa é a estrutura básica de um peróxido. Então, no óxido, eu tenho um átomo de oxigênio querendo fazer duas ligações químicas. Nos peróxidos eu tenho dois átomos de oxigênio e ao invés delas fazerem 4 ligações químicas para fora, né, vamos dizer assim, eles fazem só duas, porque ó, aqui, essa ligação aqui, eles fazem entre eles. Ó. Então no final das contas, de maneira líquida, sobram só 2 garfinhos para garfar outra coisa que vem de fora. Né? Então, a estrutura de um peróxido é basicamente essa, ó. São 2 átomos de oxigênio fazendo uma ligação entre eles e a outra, né, aqui para cá e para cá, eles fazem com outra substância. Então, no final das contas, eu tenho mais oxigênios fazendo o mesmo número de ligações, que é 2, para fora, né? Para fora. Então, quando a gente pensa, qual que é o efeito líquido entre o óxido de sódio e o peróxido de sódio? Qual que é o efeito líquido entre o óxido de cálcio e o peróxido de cálcio? Vamos ver isso na prática para você entender. Ó, qual que é? Desenha para mim a estrutura do óxido de sódio. Óxido de sódio. Ó, o óxido de sódio é assim, ó. O oxigênio conectado com sódio. O oxigênio tem carga -2, o sódio tem carga +1. Como é que eu sei disso? Decorei. Se você não decorar, você não vai saber. Aqui tem que decorar. Se não decorar, esquece. Tô plantando no deserto. Tô gastando cuspe. Tô gastando saliva à toa, né? Tô plantando no deserto. Não tem jeito. Ou você senta o bumbum na carteira e aprende isso, e decora isso, ou esquece, né? Nunca vai aprender, não tem jeito. Então, qual que é o significado desse -2? Quer dizer que o oxigênio está querendo fazer 2 ligações químicas negativamente, recebendo elétrons. Qual que é o significado desse +1? Quer dizer que cada átomo de sódio quer fazer uma ligação química positivamente, dando elétrons. Então, qual que vai ser a proporção de união entre os átomos? Se esse quer fazer 2 ligações e esse só uma, a proporção da ligação química vai ser de 2 para 1.
né? Ó, vem aqui, faz uma ligação, vem aqui, faz uma ligação, né? Ó, o composto formado vai ser o Na2O. Cada átomo de oxigênio, 2 átomos de sódio. Ou, se você preferir, esse vem para cá, esse vem para cá, ó. Na2O. Esse é o composto chamado óxido de sódio. Agora, qual que é o peróxido de sódio? O peróxido, a estrutura do peróxido ela é um pouquinho diferente. O peróxido, eu tenho 2 oxigênios, né? Assim, ó. Ó, esse oxigênio quer fazer 2 ligações. E esse oxigênio quer fazer também 2 ligações. Uma delas eles fazem entre eles. A outra vem para fora. Então, quando eu penso na ligação do peróxido de sódio, ó, eu vou ter o peróxido de sódio vai ficar um Na+, o peróxido é O2 menos 2, ó. Professor, como é que você sabe disso? Eu decorei, ó, O2 menos 2, ó, ele quer fazer 2 ligações químicas para fora, ó. 2 ligações negativamente, ó. Esse 2 aqui, ó, que eu tô circulando de cinza aqui, ó. Não, eu vou circular ele de outra cor para você entender. Esse menos 2 aqui, ó, que eu tô circulando de verde, significa que ele quer fazer 2 ligações negativamente. Ó, as duas aqui, ó. Essa e essa. Essa daqui, ó, não conta. Não conta, eles fizeram entre eles. Esse menos 2 é isso aqui, ó. O2 são 2 átomos de oxigênio conectados entre eles, querendo fazer 2 ligações para fora. Quando eu penso nesse O2 menos 2 se conectando com Na+, ó, cada sódio quer fazer uma ligação, ó. Um sódio querendo fazer uma ligação, outro sódio querendo fazer outra ligação. Eles vêm aqui e se ligam, ó. Conecta, conecta. Então, qual que é a estrutura formada do peróxido de sódio? Na2O2. Olha, gente, essa é a estrutura do peróxido de sódio. Essa é a estrutura do óxido de sódio. São estruturas diferentes. Ou você poderia pensar assim, ó. Como é que é o peróxido de sódio? É a junção do peróxido com o sódio. Então, o sódio é mais 1. O peróxido é menos 2. Não é isso? Esse vem para cá e esse vem para cá. Então, vai ficar Na2O2, né? Esse que vem para cá multiplica o 2 aqui, né? Então, Na2O2. Tá claro isso, gente? Todo mundo conseguiu entender o que é um peróxido? Quer dizer, um peróxido? E o que é um óxido comum? Muito bem, estamos classificando os óxidos segundo a estrutura. Nós podemos ter óxidos comuns, peróxidos ou óxidos duplos. Bom, gente, está dando 29 minutos. Eu vou parando o vídeo por aqui e continuamos daqui, dessa folhinha, tá bom? Beijo, beijo.